Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe como montar o bolo, uma das formas, que é a maneira que eu estou mais utilizando ultimamente. Eu divido minha massinha em 4 massinhas dessa. Como eu osso separado, eu só faço, como eu osso em 2 formas, eu só faço cortar no meio. Aí eu tô molhando com leite, porque era para casa, mas eu prefiro molhar com a calda de água e açúcar. Eu tenho um recheio de brigadeiro tradicional. Aí deu uma cortadinha na primeira camada que eu coloquei, porque meu celular tinha descarregado e eu não tinha visto. Mas enfim, dá pra perceber aí que eu não espalho o recheio tanto pra lateral, eu concentro mais ele no meio do bolo. Eu não espalho porque eu não vejo necessidade, entendeu? Eu concentro mais ele no meio do bolo. Eu deixo uma camada bem uniformezinha e eu coloco o acetato em volta logo depois que eu faço essa primeira camada. Boto uma camada de massa, molho, coloco o recheio, coloco o meu acetato em volta, alinho ele bem. Eu não aperto ele, eu apenas encaixo para que ele fique bem retinho. Aí eu tenho uma massa branca com recheio de brigadeiro tradicional. De recheio, os meus bolos, esse daí é um tamanho 18. Só de recheio, ele tá indo quase 900 gramas de recheio. Então, esse meu bolo, ele chega a quase 2 quilos. Eu não trabalho com bolo por quilo, eu trabalho com bolo por tamanho, porque assim é uma forma melhor de eu ver meu lucro. Aí eu venho com outra massinha, com essa outra massa eu não aperto, eu estou apenas assentando ela no meu acetato. Eu estou apenas encaixando, não estou apertando. Eu molho a massa, eu molho bem a massa. Não precisa molhar tanto, porque essa minha receita deixa o bolo bem molhadinho, bem úmido. Então não há necessidade. Agora eu venho com outra quantidade de recheio. Ó, se vocês verem, é uma boa quantidade de recheio que eu uso. Eu só não espalho para as laterais. Eu espalho mais no meio, concentro mais no meio. Eu molho a colher para ficar melhor, para eu poder espalhar. É, se necessitar, eu molho a colher novamente para espalhar. Meu recheio aí, ele tá bem frio. Ele tá em temperatura ambiente, tanto o recheio quanto o meu bolo. Eu gosto de trabalhar com o recheio nessa consistência. Ele não está firme a ponto de ser um brigadeiro tradicional, a ponto de enrolar, mas também não está mole. Eu gosto de trabalhar com o recheio nessa consistência para me dar uma certa segurança. Agora eu vou vir com outra massa para colocar em cima do meu recheio. Todos os meus bolos são com 3 camadas de recheio. Ó, se vocês verem aí, eu apenas dou uma sentada na massa. Não aperto, eu prenso o meu bolo. Pelo menos para trabalhar com chantilly, não. Agora, para trabalhar com pasta americana, eu gosto de prensar de um dia para o outro, para ele ter uma resistência a mais por causa do peso da ganache e por causa do peso da massa, da pasta, na realidade. Aí eu molho bem o meu bolo. Se vocês estiverem gostando, se inscrevam no canal por enquanto. Tô com várias ideias legais para trazer para vocês, vários assuntos, os quais no começo eu tinha bastante dúvida. Eu já trabalho com bolo há mais de um ano, bolo com chantilly, eu já fiz vários cursos e tô cada vez aprendendo mais, me profissionalizando mais. Então, se vocês estiverem gostando, eu tenho bastante coisa para passar para vocês, tá bem? E agora a gente vai para nossa última camada de recheio. Todas as minhas camadas, se vocês perceberem bem, elas são generosas, mais centralizadas. Eu também não gosto de trabalhar com um saco de confeitar
para colocar recheio. Essa é a minha opinião. Eu já trabalhei, mas eu me acostumei, me adequei melhor assim. E agora a gente vai para nossa última camada. É importante também molhar a última camada do bolo, para deixar o bolo bem molhadinho. Todos os clientes gostam de um bolo bem molhadinho, tá bem? E minhas camadas são bem uniformes. Antes eu ainda pesava. Agora, como eu já tenho uma certa prática, eu coloco as camadas de recheio no olho, porque eu já fiz várias vezes, várias e várias vezes. Aí eu finalizei. Tenho um bolo de 18 centímetros por 10 de altura. Ou eu coloco o papel filme, ou eu coloco o papel alumínio e levo para a geladeira por pelo menos 2 a 3 horas para dar uma firmada. Essa é a maneira que eu faço, tá bem? Se eu tiver um bolo que um cliente me pediu de manhã para de tarde, eu faço, eu não tenho problema nenhum. Até já fiz diversos. Até hoje não me ocorreu nada, nenhum problema. Tá entendendo? Porque eu tenho uma certa confiança no que eu faço e eu tenho uma segurança no meu trabalho. Eu já faço há um certo tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos.